O Superman é o grande símbolo da DC. Ele é conhecido por ser extremamente poderoso, mas ele tem outras versões que levam essa ideia a um outro patamar. E é sobre essas versões que eu vou falar aqui. Suave, aqui quem fala é o Vinícius e sejam todos muito bem-vindos ao Space Fiction. E hoje, meus jovens, eu vou falar para vocês sobre algumas versões alternativas do Superman que são ultra poderosas. E só para deixar claro, eu vou priorizar aqui as versões alternativas que são naturalmente fortes. Então nesse vídeo não vai ter gente tipo o Superman de Injustice com o sifão da alma. Eu vou falar de personagens que são puros e overpowers. Nada de Superman que usa o suco e fica mais forte com forças externas, equipamentos, o que quer que seja. Enfim, mano. Como vocês que já acompanham o canal há um tempo sabem, o Superman tem muitas formas e mudanças de poder. Então, como eu já falei no vídeo de fontes de poder do Superman, dependendo da fonte de energia, o nível do Clark muda drasticamente. Seja pelo inconsciente coletivo, seja pela própria energia solar. O Superman muda muito. Como o clássico buff solar, onde o Clark pode destruir o multiverso e ferir uma das entidades cósmicas mais poderosas do universo DC. Mas nesse vídeo, eu não vou falar sobre as formas do nosso Superman, e sim sobre versões alternativas dele que são tão poderosas quanto, ou até mais poderosas do que o Sandy. Então essa introdução é só para dar uma ideia do patamar que nós vamos estar nesse vídeo. E para começar nós vamos falar sobre o Visitante Estranho, que é o mais próximo do super padrão das HQs, o da Terra Zero e tal, mas não nos poderes, e sim no conceito. Isso porque esse é Superman normal até certo ponto. Ele é um Clark que se adaptou, por assim dizer. Ele se tornou tão poderoso que foi capaz de acessar a quinta dimensão, o lar de seres como Mr. Mxyzptlk e o Bat-Mite, que são dois duendes tão poderosos que são capazes de desimaginar a própria realidade do universo DC. E isso não é simplesmente destruir um universo, porque a desimaginação que os duendes da quinta dimensão são capazes de fazer vai além de algo tão simples. Porque pode não fazer sentido, mas o Mix estava desimaginando o lápis do desenhista da HQ. E é nesse nível que o Superman Visitante Estranho está. Não à toa ele foi capaz de sustentar a existência do universo DC por bilhões de anos e voou mais rápido do que a destruição dele. Além disso, ele também é bem versátil, porque ele é imortal, pode se multiplicar e se fundir novamente caso ele queira, e ainda é um telepata. Fora que, como eu disse, ele consegue acessar a quinta dimensão, e ele faz isso na base do braço, rasgando o tecido do espaço-tempo com as próprias mãos mesmo. Um outro Superman que dá pra citar é a Armadura Cósmica, o robô do pensamento. E eu sei que eu falei que eu não iria falar de formas do nosso Superman e tal, mas tecnicamente a Armadura Cósmica não é só isso, então vale a pena eu mencionar. Durante a crise final, quando o multiverso estava quase sendo destruído, até porque era uma crise da DC e a maioria desses arcos é sobre esse tipo de ameaça multiversal e tal, enfim, mano. Os monitores projetaram uma última contenção para lidar com o Mandrake, um monitor assim como eles, mas que tinha sido corrompido. E como sempre que o multiverso está à beira do colapso, a última força, o plano de contenção absoluto da DC, é o Superman, e ele foi posto para jogo. Mas dessa vez tem uma diferença bem grande para a maioria das vezes onde o Superman tem que resolver os problemas. A contenção nesse caso é a fusão do Superman com o Ultraman, um Clark de matéria e um de antimatéria, fundidos para gerar uma armadura cósmica do multiverso. O principal poder dessa versão do Clark é a adaptação reativa, então resumidamente ele se adapta para lidar com qualquer ameaça e na medida do possível é só isso. E com isso ele enfrentou e venceu o Mandrake, que estava botando em risco o multiverso inteiro, o que na época significa basicamente 52 universos mapeados e mais as infinitas variações deles. E bom, é meio que isso mesmo, mano. Ele apareceu bem pouco e esses são os feitos dele, então não tem muito que eu possa dizer além disso. Mas antes, bom, eu tô ligado que vocês curtem esse tipo de conteúdo nerd e tal, até porque vocês não caíram nesse canal por nada. Então, sejamos sinceros, você gosta desse tipo de vídeo, então se você ainda não for inscrito, se inscreve aí, porque toda semana eu posto um vídeo sobre algum assunto nerdístico, tipo análise de nível de poder, batalha de personagem, conto como foram histórias ou lutas oficiais sobre alguns personagens e tal. Trago vídeos informativos e coisas do tipo. Enfim, eu falo sobre HQs, animes, jogos e tudo mais. Então se você acompanhar o canal vai ter um vídeo desse toda semana. Então seja bem-vindo e é isso. Outro Superman mega poderoso que apareceu na crise final é o Adam, um Superman quântico. E pelo visual vocês já estão ligados qual que é a ideia por trás dele, né? Exato, é basicamente um Superman Dr. Manhattan. O Adam era da Terra 4,
e ele era um piloto americano que foi desintegrado por uma engine quântica. E ele acabou tendo as suas partículas fundidas com o urânio 235, o que fez o seu corpo se recriar e se transformar, fazendo basicamente o Adam se tornar um dos seres mais poderosos do multiverso inteiro. E no geral, ele também não tem muitos feitos, mas o conceito dele ser esse, e ele ter sido responsável por fundir o Superman e o Ultraman para gerar a armadura cósmica, e contido essa energia inclusive, é realmente um bom feito. Além disso, ele, assim como a armadura cósmica, se adaptou para existir no limbo, expandindo a sua consciência para além do infinito. Então, mesmo sem tantas aparições, ele é bem poderoso. Ele é um telepata, ele é capaz de se multiplicar, mudar de tamanho e manipular a energia. Então, assim, ele é realmente bem poderoso. Mas se eu tivesse que falar de atributos, eu não teria muito o que dizer. Porque o único feito dele que eu me lembro é ter simplesmente bem sido afetado por uma visão de calor do Ultraman. Mas enfim. E como nós estamos falando de versões alternativas do Superman que são muito poderosas, bom, nós temos que falar de quem popularizou essa coisa, né? O Superboy Primordial. E basicamente, o Prime é o Superman da Terra Primordial, onde as histórias em quadrinhos da DC são vistas como ficção dentro desse próprio universo. Ou seja, originalmente o Prime não tinha poderes porque ele era uma pessoa normal. Mas após o começo da primeira grande crise, a Crise nas Infinitas Terras, ele se tornou o Superboy. E ele lutou na guerra, mas ali ele ainda era meio fraco. Foi só na Crise Infinita onde ele começou a extrapolar os limites da possibilidade, quebrando barreiras dimensionais no soco, e cara, dali em diante o nível subiu. Ele enfrentou e venceu o Sodan-Yat com a entidade Ion da Força de Vontade, que como eu disse, é uma entidade, um ser tão poderoso que seria capaz de destruir universos inteiros. Então é realmente um feito bem interessante o Prime lutar de igual para igual e vencer o Ion. Mas nesse caso tem um contexto a mais, porque o Ion estava teoricamente enfraquecido porque o Sodan-Yat é vulnerável a cobre, ou é chumbo, enfim. Além disso, o Prime derrotou uma versão enfraquecida do Anti-Monitor, então, por mais que não seja o Anti-Monitor no auge do poder, ainda assim, bom, é um dos 3 filhos da Perpétua, né cara? Ele é bem poderoso mesmo nesse cenário. Além disso, o Prime várias vezes lidou com vários super seres ao mesmo tempo, e aqui é papo dele se manter contra formações da Liga da Justiça, formações de Lanternas Verdes, e ele já até enfrentou 3 Flashes ao mesmo tempo, coisa do tipo. Então ele é forte, resistente e extremamente rápido também. E obviamente, o maior feito que ele teve recentemente foi o feito da última aparição dele, onde ele destruiu o multiverso do Batman Piri na base do soco. E basicamente, esse multiverso eram versões alternativas da Terra principal, até certo ponto, onde os piores futuros possíveis acabaram acontecendo. Então cada um desses universos era realmente uma coisa impressionante, e o Prime destruiu com um único golpe. Então é aquilo, ele realmente é bem forte, o poder dele já está a níveis cósmicos há muito tempo, então não tem muito o que dizer, o Prime é bem fortinho. Mas enfim mano, essas foram as versões do Superman que eu decidi comentar nesse vídeo, e até tinham outras versões que dariam para comentar, mas eu achei melhor só citar essas, porque foram as que eu lembrei de cabeça e estava mais fácil de mostrar em vídeo, beleza? E eu quero saber uma coisa, entre essas versões, qual a sua favorita? Também comenta aí qual você achou mais interessante, qual você achou a mais poderosa, ou com o melhor visual. Comenta aí para nós trocarmos uma ideia, beleza? Bom, por hoje era isso que eu tinha para falar, e muito obrigado para você que está vendo o vídeo até o final, porque eu realmente espero que você tenha gostado. E caso você queira ver algum outro vídeo aqui no canal, deixa sua sugestão aí. É bom para eu saber qual tipo de conteúdo vocês estão a fim de assistir e tal. Então, é aquilo. Se você realmente quiser ver algo, comenta. Enfim, até a próxima e falou!